Bom, eu preciso, antes de começar, fazer uma pequena ressalva. Na verdade, eu vou apresentar esse tema que eu apresentei no MEDNESP esse ano, em Porto Alegre, como uma proposta, assim, uma proposta da AME Brasil, a partir do momento que eu apresentei lá, sobre o nosso posicionamento a respeito desse assunto, que é um assunto de muita importância, de muita relevância hoje, que é a infertilidade e a reprodução assistida. Então, vamos lá. Bom, esse vídeo ele traz com bom humor duas coisas que eu acho que são muito importantes. A primeira delas é o que já foi falado hoje de manhã, Dr. César Jeremia e outros que o sucederam, que não há um acaso. Quer dizer, de tantos milhões de espermatozoides, por que aquele especificamente vai se ligar àquele ovócito? A ciência já sabe hoje que existe uma quimiotaxia, ou seja, o óvulo, que na verdade é um ovócito secundário, ele emite uma substância química que vai atrair aquele espermatozoide específico. Mas só isso ainda não explica. Mas se nós formos ler a obra de André Luiz, ele nos ensina que existe uma sintonia magnética. Então, não é qualquer óvulo e não é qualquer espermatozoide. Então, isso é uma coisa que mostra a importância desse momento. E a segunda notícia, que eu acho importante também, para nós homens, é que o mais importante não é ser o mais rápido, é ter mais classe. Né? Bom, existe uma diferença entre infertilidade e esterilidade. A esterilidade é quando há uma ausência de gametas, seja a mulher ou o homem, ou seja, a mulher incapaz de produzir os óvulos e o homem um homem incapaz de produzir espermatozoides. Existe aí uma impossibilidade de uma reprodução biológica. O que resta a esses casais seria a adoção de crianças, não é? Ou então a adoção de embriões. Existe hoje no Brasil um movimento liderado por biólogos da Escola Paulista de Medicina e alguns outros biólogos lá que estão lutando contra essa lei que infelizmente foi aprovada no Brasil, disponibilizando os embriões após 3 anos. E esse pessoal lá no Brasil tem o movimento do sem teto, do sem terra, e eles fundaram o movimento dos embriões sem útero. E eles oferecem aos casais que são os tutores desses embriões, ao invés de entregarem os embriões para pesquisa, eles entregarem a casais cujas mulheres possam gerar, tenham o útero, e elas receberiam o embrião. Seriam casais estéreis, por ausência de embrião, então eles pegariam o embrião e poderia gerar esse embrião. Uma outra coisa interessante, que eu acho que tem muita significância, que eu já vi acontecer lá no Brasil, é a mãe que se prepara para adotar uma criança, um bebê, ela recebe um tratamento hormonal para estimular a lactação, e ela amamenta a criança que ela adotou. Então, eu acho que são maneiras de auxílio importante para esses casais que são estéreis, ou seja, eles não têm uma possibilidade biológica de gerar um descendente. Já a infertilidade por definição, é quando você tem um casal que não consegue engravidar espontaneamente após 1 ano de tentativas naturais, ou após 6 meses, se a mulher estiver acima dos 35 anos. Por que esse limite? Porque a gente sabe que é uma idade em que ocorre uma maior incidência de infertilidade. A partir dos 35 anos, é mais difícil para a mulher
engravidar. As causas, a maior parte das causas de infertilidade são femininas. Os homens, só 35% dos casos é por uma causa masculina. É claro que a gente sempre começa a pesquisa pelo homem, porque é mais fácil, né? Um espermograma já resolve quase todo o diagnóstico, né? Ou pelo menos encaminha bastante o diagnóstico para a infertilidade masculina. Mas a maior parte das causas são femininas. E elas podem ter fatores anatômicos, alterações de tubo uterina, de útero, né? Ou hormonais, do eixo hipotálamo-hipofisário, que é uma relação hormonal bastante complexa e que a gente estuda e conhece bem da fisiologia, ou então problemas ovulatórios, né? Mulheres que não conseguem ovular por um motivo ou por outro. Muito bem. Hoje, esse assunto ganhou uma importância muito grande por conta das mudanças sociais. Antigamente, a única perspectiva da mulher era casar e ter filhos, né? Tanto que 30 anos não casou, era solteirona, encalhada, né? Hoje em dia não, é apressada. Está com 30 anos, já tem filho, mas não tem mais nada para fazer da vida, não foi fazer uma faculdade, né? Houve uma mudança significativa. Então, antes dela casar, ela vai fazer faculdade. Ela se formou, ela vai querer se estabelecer no mercado de trabalho. Ela se estabeleceu no mercado de trabalho, ela vai querer estabelecer as metas dela como pessoa, como indivíduo, que era uma coisa que era privada às mulheres, né, antigamente. Então, o que acontece? Quando ela começa a pensar em ser mulher, como mulher, ou seja, não de casar, porque muitas delas não precisam ser solteiras para conquistar esse espaço, mas o filho, muitas vezes, o trabalho e a dedicação ao trabalho é um impedimento para ter o filho. E aí ela vai começar a pensar nisso depois dos 35 anos. E é justamente por esse motivo que aumentou muito a incidência de infertilidade. Um dado que eu levantei lá no Brasil, na região sudeste, que é uma região populosa e com bom nível social, um nível econômico, em 97, 105.079 mulheres estavam procurando terapias para a infertilidade. Em 2004, 126.334 mulheres. E esse número tende a aumentar cada vez mais, por conta dessa mudança da postura, do posicionamento social da mulher hoje em dia. Mas por que será que há essa necessidade? Ou será que há essa necessidade de querer ter um filho, né? Por que a gente fica pensando nisso? Como dizia uma amiga minha, a luz vermelha acendeu, eu preciso ser mãe. Né? Só que ela nem casada era. Então começou a pensar em todas as possibilidades, se ia fazer uma produção independente, o que ela ia fazer. Né? Porque, de repente, se deu conta de que a idade está chegando e que ela não parou para pensar nisso. E aí também uma coisa que, na minha opinião, é errada, quer resolver tudo em um ano. Você vai encontrar alguém, vai fazer um filho, quer dizer, não é assim que as coisas funcionam. Então, há uma necessidade biológica que faz parte dos nossos instintos básicos e que está ligada a gerar descendentes, a manter a espécie. Apesar da gente não admitir isso, todos os nossos mecanismos biológicos, eles são exatamente iguais a de todos os outros animais viventes no planeta. E a gente está submetido às mesmas tendências e leis. O que se supõe que seja diferente no ser humano é que nós temos um juízo crítico e um poder de domínio sobre os nossos instintos, né? Mas eles estão lá. Eles estão lá. Então, quando acendeu a luz vermelha dessa minha amiga, era um instinto falando para ela, você não vai deixar descendentes? Você não vai ter um filho? E muita gente pensa em termos sociais. Porque assim, quando você ficar velho, quem vai cuidar de você? Não é? Às vezes tem um monte de filho e ninguém cuida. Mas pelo menos você está aumentando a chance, não é? Fortalecer a sociedade. Tem aquela história também, né? Você começa a namorar sério, todo mundo começa a perguntar, quando é que casa? Quando é que casa? Aí você casa, quando é que vem o filho? Quando é que vem o filho? Aí você tem o filho e fala, quando é que vem o outro? Quando é que vem o outro? Não tem fim isso, né? Não tem fim nunca. Eu já fiz 3 filhos e todo mundo pergunta, e a menina, quando vem? Na próxima encarnação. Já respondi. A coitadinha já até mandou uma mensagem mediúnica falando, olha, não vai dar mais tempo, você é sua neta. Falei, que bom.
Vou ter neto, então eu ainda tenho um tempinho por aqui. Os anseios conjugais de constituir uma família completa, né? Porque, na verdade, você não precisa ter um filho para ter uma família. Mas o anseio familiar pede, não é? Os filhos. E os anseios espirituais, né? Esse espírito da Sofia, ele ficou rondando lá em casa um tempão, e ele ficava na orelha da minha mulher. Ela falava assim, mas vamos tentar menina, né? Coitada, eu fechei as portas para ela, mas ela há de entender, né? Depois de 3 filhos com o quarto, não ia ter tempo para fazer palestra, trabalhar e cuidar de tanta gente, né? Mas existe esse anseio espiritual, o espírito que está próximo e que quer encarnar naquele ambiente familiar e solicita isso. A gente sabe, através das descrições dos livros do André Luiz mesmo, a reencarnação de Segismundo, como o espírito se aproxima antes da mãe, não é? A conjugação dos perispíritos, aquela aceitação da mãe pela presença daquele espírito, e às vezes essa presença é sentida pela mulher antes mesmo dela engravidar. Então ela sente essa necessidade espiritual. Portanto, a necessidade ou o desejo de reproduzir-se é legítimo, não é? Eu já ouvi muita gente falar assim, isso é egoísmo, se tem dificuldade de engravidar, tem tanta criança precisando, adota uma criança. Egoísmo é você que não tem o problema, desdenhar do problema do outro. Isso é falta de caridade, não é? Porque a pessoa pode até adotar uma criança depois, e isso não diminuir o desejo dela ter um filho biológico. Então, eu acho isso legítimo. E surgiu, a partir dessa necessidade, uma nova especialidade médica chamada reprodução humana. Essa especialidade veio responder a essa necessidade desses casais, dessas mulheres que querem engravidar. Qual seria o objetivo dessa especialidade? O objetivo seria possibilitar aos casais gerarem descendentes biológicos. Qual o meio utilizado para isso? A tecnologia. Agora, qual é o fim? Qual é o fim? O fim são os pais. Certamente, nós estamos falando aqui de um desejo legítimo de um casal ter um filho biológico. Mas no caso da reprodução, será que só os pais são o fim? Será que os filhos também não são o fim? Esse descendente que vai surgir como um ser humano, ele também não é um fim da reprodução humana? É lógico que é. Tanto que há toda uma preocupação com o que eles chamam de concepto valorizado, né? Quer dizer, vem uma gestação muito desejada, cercada de muitas ansiedades e medos, de um sacrifício que geralmente é muito grande para se atingir aquele momento, aquela possibilidade. Então, aquela criança também é um fim na reprodução assistida. Mas eu pergunto, quais filhos? Porque o que a gente observa é que o procedimento gera uma quantidade de embriões maior do que as que serão utilizadas por questões financeiras, não é? E uma vez que se consiga um filho, os outros filhos são desprezados, eles vão ser descartados, eles vão para pesquisa científica. Ou seja, será que não há uma distócia aí, um problema de fim? Porque se eu quero gerar descendentes como objetivo, e o meu fim é trazer conforto e felicidade para um casal e para aquele descendente ou aqueles descendentes, quem é que vai dizer qual é que merece e qual é que não merece a oportunidade? A reprodução assistida, ela tem basicamente 2 componentes. São os métodos de baixa complexidade, que geralmente se iniciam por esses procedimentos, que são mais baratos, menos invasivos, com a indução da ovulação através de medicação, ou então a inseminação intrauterina de sêmen enriquecido. Ou então, se esses métodos não dão certo, você passa para os métodos de alta complexidade. Aí entra a fertilização in vitro convencional, e a injeção intracitoplasmática de espermatozoides, que tem sido utilizada e é muito útil quando o problema é a oligospermia, ou seja, o homem que tem um número muito reduzido de espermatozoides e esse espermatozoide é utilizado com uma injeção intracitoplasmática.
A média de sucesso da reprodução assistida, isso eu acho importante a gente falar, é de 40% em uma tentativa e de 50% a 60% em 3 tentativas. Esse é o motivo pelo qual são gerados, em média, 4 embriões por vez. Porque para você tentar atingir uma maior probabilidade estatística de conseguir gerar pelo menos um desses embriões, né, na primeira tentativa, já que isso custa caro. Custa caro. Não só em termos financeiros, mas também a quantidade de hormônios que a mulher toma traz um número bastante grande de possibilidades de morbidade, de desconfortos, até hemorragia e uma série de outras complicações. Se você faz até três tentativas, então você vai ter um índice de sucesso que chega aos 60%. Os métodos de fecundação natural, né, eles têm um índice de sucesso de 25% a 30%. Ou seja, a inseminação artificial ou as técnicas de reprodução assistida de alta complexidade, elas têm um índice de sucesso, de geração de embrião, que supera o que a gente observa na natureza, né? Então, a gente tem que parar para pensar aqui com relação ao número de embriões que eu consigo gerar a partir das tentativas. E em reprodução assistida é maior até do que na natural. Com relação ao congelamento dos embriões, que seriam esses embriões excedentes, você vai colocar quantos embriões no útero? Então, aí que é o problema. Você gerou 4 embriões na primeira tentativa, você pode botar 4 embriões dentro do útero. Se você coloca os 4 embriões, a chance de um dar certo é muito grande. Mas, e se os 4 evoluírem? Você vai ter uma gestação com 4 fetos, o que aumenta o risco para a mãe e diminui a chance deles. O que é que você faz? Eles vão lá e fazem a redução. Ou seja, eles escolhem 3 ou 2 e abortam. Mas não usa esse nome, chama redução. Não é? Muito bem. Você não queria tanto ter um filho? Agora que você tem 4, você mata 2, você mata 3? Está esquisito, não está? Então, o que seria o certo? O certo, se você quer ter um filho, coloque um embrião. Você quer ter 2, você topa ter gêmeos? Põe 2. E se não der certo, você põe mais 2. Ah, mas custa caro. Pois é, custa caro. Os embriões que sobram, que você não colocou, vamos supor que você coloque um embrião. E aquele embrião deu um concepto, nascido, vivo, está tudo certo. Sobraram lá 10 embriões, você vai congelar. Os métodos de congelamento pode ser congelamento lento, que é os métodos mais antigos, e o congelamento por vitrificação. Nesse segundo tipo, a qualidade do embrião após o descongelamento é quase a mesma, é comparável à qualidade do embrião fresco, do embrião que é produzido imediatamente, né? E aí a gente vem com uma outra questão. Qual é a viabilidade dos embriões congelados? Lá no Brasil, depois de 3 anos, o embrião congelado ele pode ser utilizado para experiências científicas, né? Porque disse na época que depois de 3 anos esses embriões seriam inviáveis. Será que embriões com mais de 3 anos congelados são inviáveis? Essa é uma pergunta para ser respondida. Segunda, todos os embriões congelados têm espírito encarnado? A terceira pergunta, os espíritos ficam congelados também? Quarta pergunta, estar encarnado em um embrião congelado é um castigo para aquele espírito? E a quinta pergunta, os embriões congelados podem ser descartados? Nós vamos responder essas perguntas. Para responder a primeira pergunta, eu trouxe aqui o Vinícius, ficou 8 anos congelado. Está vendo? Ele é carequinha por causa do gorrinho que ele ficou usando os 8 anos lá no... Abigail e Gabriele, Reino Unido, 11 anos congeladas. E olha, esses espíritos aqui, os embriões deles foram congelados no método antigo, congelamento lento, não é a vitrificação. E aqui a Laina, nos Estados Unidos, 13 anos, congelada. Bem tranquila ela, né? Carinha dela. Bom, eu não preciso falar mais nada, ou preciso?
3 anos o embrião não serve para mais nada, vamos mandar para pesquisa. Bom, essas crianças estão aí para dizer que não. Todos os embriões congelados têm espírito encarnado? Aí a gente pode analisar essa questão da seguinte maneira: o índice de sucesso na fertilização in vitro pode chegar a 40%. Então, eu chego à conclusão de que, pelo menos em 40% dos casos, eu tenho um embrião com um espírito acoplado. Tem um espírito encarnando ali, que já começou o seu processo, não é? Mesmo in vitro, o índice de sucesso é de cerca de 30%, mas in vitro você tem muita dificuldade de perceber aqueles embriões que foram, que resultaram, da fecundação resultou no embrião, e esse embrião se perdeu por causas naturais. Então a gente pode até chegar à conclusão que in vitro e in vivo seja a mesma porcentagem, mas assim, as porcentagens aceitas são essas daí. Será que os 40%, no mínimo 40% de embriões teriam ali um espírito encarnado? Aí eu ouvia muito, quando começou essa conversa lá no Brasil, por causa dos embriões e das células tronco embrionárias, muitas pessoas falavam assim: não, porque Chico falou que não podia, que não dava para acontecer uma reencarnação no laboratório, porque falta a mãe, falta o pai, falta isso, falta aquilo. E eu nunca tinha lido nada sobre esse assunto, eu até achava um pouco estranho, como é que o Chico ia ter falado desse assunto na época? E aí um dia eu assistindo o DVD Pinga Fogo, fizeram essa pergunta para o Chico, por causa dos bebês de proveta, que na época estavam começando. E falaram para ele, como é que acontece esses espíritos, como é que ocorre, o espírito encarna na hora, lá no laboratório? E o Chico falou, encarna. E ele ainda falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou que no laboratório é mais fácil de encarnar, porque não tem interferência do perispírito da mãe, que nem sempre está a fim de ter o filho. Às vezes ela fica hesitando, como ocorreu no caso do Sigismundo, em que o pai tinha sido morto pelo Sigismundo numa outra encarnação, e toda vez que se aproximava dele, ele rechaçava o espírito e destruía os seus espermatozoides, para evitar que o Sigismundo reencarnasse. No laboratório não tem isso. No laboratório existe o quê? Existe a afinidade magnética, a necessidade genética e a possibilidade de reencarne. E quando ocorre essa possibilidade, o espírito necessitado para aquela reencarnação, ele vai ser atraído irresistivelmente para aquela união e vai encarnar. A reencarnação é um processo biológico. Isso se dá segundo as leis de Deus, que são as leis naturais. E se elas acontecem dentro do útero, elas vão acontecer fora do útero também, se você respeitar as condições biológicas para que isso aconteça. E isso acontece na reprodução in vitro. Portanto, nós temos que considerar que no mínimo 40% dos embriões congelados têm espíritos encarnados. E eles ficam congelados, os espíritos, né? Isso chega a ser ridículo, vocês concordam comigo? Eu coloquei aqui, eu até hesitei de colocar, porque chegaram a falar isso, não é? Então você vê o menininho lá morrendo de frio, coitado, ficou 13 anos, a Laina ficou 13 anos nessa condição, congeladinha lá, com o espírito tremendo de frio. Não, olha, é só ler Kardec, um pouquinho, André Luiz já vai ver que isso não tem nada a ver. Onde é que fica esse espírito? Bom, depende do nível evolutivo dele. Ele pode estar como ocorreu o Sigismundo, miniaturizado, inconsciente e quietinho lá. Ah, mas ele vai ficar? Quantos anos vai ficar nessa condição? Olha, se falassem para você assim, vamos escolher, o André Luiz ficou 8 anos no umbral. Se chegasse para mim e falasse assim, você fica 8 anos no umbral ou 16 congelado no embrião? Pode me deixar congelado. Muito melhor. E o que é que são 8 anos, gente? Vida eterna. A gente quer usar uma noção de tempo, porque você fica se imaginando 8 anos sentado lá no laboratório, lendo o livro espírita, esperando alguém te pôr dentro de um útero. Não é isso que vai acontecer. Não é. Você vai estar lá, ou se você já for um espírito que tem uma possibilidade, você vai estar ligado àquele embrião, encarnado, e vivendo a sua vida no mundo espiritual, como muitos de nós fazem à noite.
E vai nas reuniões, vai lá ter aula, vai assistir os cursos lá com a veneranda e vai tocar a sua vida. E um belo dia vão falar, olha, vamos botar o seu corpo lá em embrião, arrumamos um casal para você. Que bom, você tem uma fila para encarnar, né? Enorme no plano espiritual. Você acha que você vai perder a oportunidade de encarnar no embriãozinho? Né? Vai perder só 8, 10, 15, 13 anos, quanto for, pouco importa. Então, é uma coisa assim que precisa ser pensada à luz do conhecimento espírita. Né? E estar encarnado em um embrião é um castigo? Bom, eu acho, né, a doutora Marlene depois pode dizer, que a maior parte de nós espíritas, na outra encarnação, a gente foi cigano e lia bola de cristal. Porque eu nunca vi um povo para querer adivinhar as coisas que nem espírita. Cai um avião, tem uma tragédia, acontece alguma coisa, o que é isso? Aí o cara vai lá e dá uma explicação, e já bota a ficha kármica do outro. Não, aconteceu isso porque ele foi um romano que matou, que fez, mas de onde você tirou isso? A gente sabe que existem possibilidades, não é? Então, por exemplo, uma coisa que a gente sabe é que indivíduos que usaram droga no passado, ou que usaram mal a sua inteligência, eles podem vir com problemas neurológicos ou psiquiátricos. Mas, como disse Roberto Lúcio para mim lá na Holanda, pode vir também como psiquiatra. Do mesmo jeito está resolvendo o problema dele. Não é? Você pode vir para passar um aperto de um lado ou para passar um aperto do outro. Então, não dá para a gente saber. E isso é muito perigoso, porque quando você fala essas coisas, parece que você está enfiando uma faca no peito da pessoa que está passando pelo problema. Ela já está passando pelo problema, você ainda vai dizer que ela está passando aquilo, que ela é ruim. Eu vou dizer uma coisa para vocês com sinceridade. Quando existia... eu agora me mudei, mas em Santos tem um hospital, que é uma casa, na verdade, Missionários da Luz, que trata só de criança com paralisia cerebral. E eu fui lá uma vez, é impressionante, porque são espíritos que estão passando uma prova muito difícil. E as pessoas falavam assim, porque espírito que passa por essa prova é porque fez isso ou fez aquilo. Eu juro para vocês que quando eu estava diante daquelas crianças, o que me vinha na mente era o seguinte, não é que ele é pior que eu, ele é melhor. Porque eu sou tão pior que ele que eu não conseguiria passar pelo que ele está passando. Eu preciso, mas não posso ainda porque eu não ia aguentar. E ele está lá segurando firme a onda. Então a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Não dá para você fazer juízo crítico de um espírito pelo que ele está passando nesse momento, porque a gente não tem bola de cristal e não sabe a história desse espírito, que às vezes é muitíssimo melhor do que a sua. Você vai precisar de umas 10 encarnações para chegar na possibilidade que ele está tendo agora de passar uma prova dessas. Então, quando você fala que o espírito que está lá encarnado é um espírito que está lá congelado para tirar ele de circulação, para fazer isso, olha, você está chutando. Pode ser que seja. Joana de Ângeles fala de algumas possibilidades, como, por exemplo, um espírito que está ligado a um grupo e esse grupo está atrasando a evolução dele, é um grupo que fica aliciando ele e eles colocam ele nessa situação para tirar ele do grupo, dispersar o grupo. É uma possibilidade. Você pode ter ali um espírito que está querendo encarnar e que aquela possibilidade de estar ali como embrião e de ser adotado, ou de estar indo para o útero da mãe e do pai que doaram o material genético para ele, é uma possibilidade muito rica e que ele não vai querer perder. A gente não sabe. Então vamos parar com essa história de virar juiz. Antes da gente botar o dedo na cara dos outros, vamos olhar para dentro da gente mesmo. Tem tanta coisa para a gente consertar. A gente é tão pior que a maioria das pessoas que a gente critica, então tem que ir com calma, né? Muita calma nessa hora, como dizem lá no Brasil. Então não é um castigo, não é. Às vezes pode ser até uma bênção. E eles podem ser descartados. Olha, minha avó dizia o seguinte, que o que os olhos não veem, o coração não sente. Isso é uma verdade muito grande. A Cris é uma colega nossa da AME São Paulo, ela faz medicina fetal. E ela contou para mim que hoje em dia com ultrassom 3D, 4D, você vê o feto lá dentro com uma nitidez muito grande, né? Eu tirei uma foto do meu segundo filho com a imagem de ultrassom e depois tirei uma foto dele quando ele nasceu e eu tenho um porta-retrato, está uma do lado da outra igualzinho.
igualzinho. A única coisa que muda é que é colorido quando ele saiu, o mesmo rostinho dele igualzinho. Então você imagina a imagem com essa nitidez, eles entrando com uma agulha dentro do útero da mãe para fazer a subtração de um embrião, de um feto, porque eram 2. E os fetos eram 3, os fetos estavam crescendo e os médicos e a família decidiu que ia tirar pelo menos um. Quando o feto ainda é muito pequenininho, não dá para você cateterizar a artéria umbilical para jogar o cloreto de potássio lá dentro, então eles têm que introduzir a agulha no tórax. E a Cris me contou que quando a agulha chegou perto, ele colocou as 2 mãos na agulha. Agora, se a gente mostra essa imagem em cadeia nacional, eu quero ver se no dia seguinte tem alguém que não é contra o aborto. Eu quero ver se no dia seguinte tem alguém que ainda tem coragem de defender essa história de que feto não está encarnado, que só encarna quando nasce, ou só encarna. Tem um monte de gente reinventando aí biologia, tem um monte de gente reinventando a embriologia, e o pior, um monte de gente reinventando o espiritismo. Então, a reencarnação ela acontece no momento da fecundação, e a partir dali você tem um ser vivo. E a gente não tem o direito de dispor da vida desse ser. Então, se a gente, em vez de a gente olhar no microscópio, a gente, em vez de ver um monte de células, a gente visse as crianças, os espíritos que estão ali, ninguém faria essa barbaridade de mandar para pesquisa. A gente fica, a maior parte de nós fica indignado quando fala que vai mandar um cachorro ou um coelho para fazer pesquisa e não está indignado de mandar um ser humano, um embrião, não é? Então a gente tem que parar para pensar, porque isso é um paradoxo, é o paradoxo da reprodução humana. O embrião tão desejado que fez o casal vender carro, levantar financiamento no banco e gastar um dinheirão, aí quando ele consegue o resto ele joga fora, o resto é desprezado, o resto não tem valor. Por que um tem valor e o outro não tem? Isso é discriminação. Discriminação da pior espécie, porque não tem nem diferença. São todos filhos do mesmo casal, produtos do mesmo desejo de ser pai e de ser mãe. Então, o embrião desejado não pode ser desprezado. Não pode ser desprezado. A conclusão que a gente tira é essa, que nós devemos ser a favor da reprodução assistida porque nós somos a favor da vida. Nós somos a favor da vida. E achamos legítimo o desejo de um casal ter um filho biológico. Não tem nenhum problema nisso. O problema é que quando esses embriões tão desejados não sejam igualmente respeitados. Se você queria tanto ter um filho e nasceu 3, você cuide dos 3. Eu queria muito ter um filho, mas veio 2, aí você vê qual dos 2 que é mais legal e o outro você joga fora. A gente sabe lá a experiência da China, porque as famílias só podem ter um filho, e lá precisa ter um filho homem. Quando nasce menina, eles jogam no lixo. Qual é a diferença entre eles e nós? Nenhuma, porque são seres humanos da mesma maneira. Então, a regulamentação na produção dos embriões é uma necessidade. E a Itália já fez isso. O embrião, na Itália, é considerado um cidadão italiano. E ele tem os mesmos direitos. Mas vai encarecer. Bom, então qual que é a nossa prioridade? É o custo ou é a vida? Não é? Para que nós somos médicos? Para que nós estudamos? Para que a gente desenvolveu a tecnologia? É para promover a vida ou para fazer carnificinas microscópicas? Porque a diferença entre o Holocausto e o que está se fazendo hoje nas clínicas de reprodução humana é que na época do Holocausto os cadáveres eram grandes e agora eles são pequenos. É a única diferença. Então, minha gente, conhecimento é muito bom, todo mundo gosta, porque gera possibilidades. Agora, quando a gente tem mais conhecimento, a gente tem mais possibilidades, a gente vai ter também mais responsabilidades. E essa daí a gente não pode esquecer, porque ela não vai se esquecer da gente. Muito obrigado.